31 de agosto de 1998, Queensland, Austrália. Uma garota desaparece misteriosamente, enquanto toda a Austrália não mede esforços para achá-la. Outras vítimas surgem e as autoridades percebem que um serial killer estaria em atividade na área. As vítimas eram Beverly Legal, Sylvia Benedict, Julie Turney, Kira Sinehart e Natasha Ryan. Mas no julgamento do suspeito, uma surpresa que mudaria tudo acontece. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mirla Prado, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje a gente vai lá para a Austrália para contar a história bizarra de Natasha Ryan. Mas assim, vocês estão preparados para sentir raiva? Se não, pega alguma coisa para beber para não engolir essa história a seco, porque você vai se engasgar. Eu tô até agora aqui assim, ó. Mas assim, chega de papo furado e antes de eu ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos de sempre para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever. Se já é e ainda não ativou as notificações, ativa para você não perder nenhum fato sinistro a partir de agora. E se puder, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, porque me ajuda muito a produzir muito mais conteúdo para vocês. É isso, meus amores, fica aqui toda a minha gratidão. E agora, bora para a história. Natasha Ann Ryan nasceu no dia 9 de maio de 1984, na cidade de Rockhampton, em Queensland, na Austrália, sendo ela a filha do casal Jenny e Robert Ryan. Natasha cresceu em um lugar muito saudável e ela foi descrita como sendo uma menina muito doce, generosa e que tirava boas notas e não dava problemas à família. Porém, tudo mudou quando seus pais passaram a ter problemas em seu relacionamento e acabaram se divorciando. Jane, a mãe, ficou com a guarda dos filhos e Robert, o pai, acabou se envolvendo com uma outra mulher, se casou novamente e foi morar em Bundaberg, que ficava a cerca de 3 quilômetros de distância de Rockhampton. E desse novo relacionamento surgiu Jason Ryan, o irmão mais novo de Natasha. Esse fato teve um grande impacto na vida de Natasha, que passou a se comportar de maneira rebelde, causando problemas na escola a ponto de ser suspensa várias vezes. Ela também passou a fazer o uso de entorpecentes e atentar contra a própria vida. Algumas fontes afirmam que os pais preocupados teriam procurado tratamento para a filha e que ela passou a receber aconselhamentos, mas outras fontes dizem que isso nunca teria sido feito e que era Jenny quem tentava conversar com a filha sobre seu comportamento. Aos 14 anos, Natasha conheceu uma pessoa com quem ela começou a sair escondida, mas conforme ela ia se empolgando com um novo namorado, ela resolveu compartilhar a felicidade com a mãe. No entanto, as coisas não ocorreram como a garota imaginava, já que Jenny foi contra a relação, pois a pessoa com quem sua filha estava saindo era Scott Black, um homem de 22 anos, 8 anos mais velho que Natasha. Jenny tentou conversar com a filha e expor todos os problemas desse relacionamento, e por isso ela disse para Natasha que ela não poderia voltar a ver o namorado. Mas diante dessa informação, gente, munida com as experiências que a gente tem, nem citando diretamente casos criminais não, o que geralmente acontece quando nós somos adolescentes e nossos pais nos proíbem de algo? Isso se torna o foco da nossa vida, certo? E é a receita perfeita para um bolo de problemas, aquela pitada de proibição, né? Então, no dia 12 de julho de 1998, era um dia normal como qualquer outro, tudo estava tranquilo, não houve discussões e nem desentendimentos na família. E no final da tarde, a Natasha saiu para passear com o cachorro da família, como de costume, como ela sempre fazia. Mas as horas foram passando e ela não voltou para casa. Jenny chegou a sair e procurar pela filha pelo bairro, mas não a encontrou. Então, ela entrou em contato com a polícia para fazer a denúncia do desaparecimento. Imediatamente, a polícia iniciou as buscas, pois se tratava de uma garota de 14 anos e não havia indícios de que ela havia fugido, pois a garota não havia levado nada com ela. Ela simplesmente desapareceu com a roupa do corpo, assim
como na maioria dos casos de desaparecimentos. Logo nas primeiras horas, os investigadores descobriram que ela foi vista em uma pista de boliche local, acompanhada de amigas e do namorado Scott. E a polícia também descobriu que Scott havia alugado um quarto de hotel nas proximidades e, ao invadirem o local, a polícia encontrou Natasha e Scott. Depois de ser encontrada, Natasha passou a falar que não iria mais fugir de casa, que ela estava arrependida, que seu comportamento mudaria e que inclusive iria romper o relacionamento com Scott, pois segundo ela admitia que Scott era muito velho para ela. E de fato os dias foram passando e ela teria demonstrado uma mudança de comportamento e a vida da família Ryan assim seguiu. No dia 31 de agosto de 1998, às 8h15 da manhã, Jane levou a filha até a porta da escola. Elas se despediram e a menina saiu animada e feliz para frequentar as aulas. No final do dia, Jane voltou à escola para pegar a filha. Todos os alunos saíram, mas não havia sinal de Natasha. Jane, então, entrou na escola e procurou desesperadamente por Natasha em todos os lugares e ficou surpresa ao descobrir que a filha não havia entrado no colégio naquele dia, pois não havia sinal dela nas aulas e nenhum dos alunos a teria visto. Desesperada, Jane voltou para casa para ver se encontrava a filha. Quando não encontrou nenhum sinal, ela ligou para a polícia e denunciou um novo desaparecimento. Entretanto, pessoal, quando a polícia foi informada que a desaparecida era Natasha Ryan, eles não se preocuparam, pois ela já tinha um histórico de suspensão escolar, uso de drogas e havia fugido há pouco tempo. Jane, então, convenceu os policiais que a situação dessa vez era diferente, pois a menina havia mudado e eles estavam tendo uma convivência harmoniosa e, aparentemente, não havia motivos para Natasha fugir novamente. A polícia então aceitou o pedido de desaparecimento e começou as investigações, mas dessa vez a situação foi totalmente diferente. Os investigadores tinham certeza absoluta que ela simplesmente havia fugido novamente para a casa do namorado. Então, eles foram direto para a casa de Scott Black e o questionaram sobre o paradeiro de Natasha. Scott, então, ao ouvir que Natasha tinha desaparecido mais uma vez, ficou nitidamente confuso e abalado. Ele afirmou desconhecer sobre o assunto, pois, segundo ele estava trabalhando naquele dia, inclusive na hora em que ela tinha desaparecido, sendo também seu álibi confirmado por outros funcionários e chefes, e assim ele foi descartado como suspeito. Nos dias seguintes, uma investigação mais profunda foi realizada, pois Natasha havia desaparecido na porta da escola, em meio a milhares de alunos, e ninguém teria visto nada suspeito, o que era muito estranho. Assim, os familiares deram entrevistas a programas de TV e milhares de cartazes foram espalhados por todas as partes à procura de Natasha Ryan, até que finalmente surgiu uma testemunha. No dia 2 de setembro, uma pessoa afirmou ter visto Natasha acompanhada de duas amigas em um parque jogando videogame e no cinema. As duas amigas foram identificadas e depois de um interrogatório elas confessaram que de fato teriam saído naquele dia com Natasha, mas que no final do dia cada uma seguiu seu caminho e que elas não sabiam onde Natasha estava. Uma outra testemunha também viu nesse mesmo dia Natasha deixar o parque e entrar em um carro com um homem adulto, e a polícia voltou novamente sua atenção para o namorado Scott. No entanto, mais uma vez ele apresentou provas de que não estava envolvido e que não foi ele que deu a carona para ela. Como as evidências eram só circunstanciais, nada pôde ser feito e Scott novamente foi descartado como suspeito. Nos meses seguintes, vários apelos foram feitos, mas nada foi encontrado que desse um rumo às investigações, e com o passar do tempo ficou claro que aquele não era um típico desaparecimento de uma adolescente. E o caso então chamou a atenção da mídia nacional, ficando conhecido em toda a Austrália. Mas mesmo assim, nada que ajudasse nas investigações foi encontrado, o que era muito estranho. Simplesmente a Natasha desapareceu e ninguém tinha noção do que tinha acontecido com essa garota. E com o tempo passando e as investigações sem rumo, a polícia de repente percebeu um padrão que não havia percebido antes. O cenário de desaparecimento da Natasha passou a ser igual de outras 3 mulheres
na mesma área que ela morava. Julie Turner, de 39 anos, que desapareceu no final de dezembro naquele mesmo ano, 1998, Beverly Legal, de 36 anos, em março de 1999, e Sylvia Benedict, de 19 anos, desaparecida em abril de 99. Para a polícia, isso indicava claramente que havia um predador em série e que as 4 mulheres teriam sido vítimas dele, pois todas moravam na mesma área, com poucos quilômetros de distância, frequentavam o mesmo centro comercial, mesmo cinema e mesmos shoppings. Ao perceber tal padrão, as autoridades passaram a fazer um grande esforço para identificar quem era o criminoso, mas de início, nada foi encontrado, e antes que a polícia pudesse fazer algo substancial, uma nova vítima desapareceu. Essa era Kira Sinehart, de 9 anos. A menina estava a caminho da escola quando teria sido testemunhado um homem a agredindo na parte de trás da cabeça e depois a colocando no porta-malas de um carro. A polícia foi chamada, mas o homem já havia desaparecido. Buscas foram feitas em todos os lugares da cidade e a testemunha chegou a fazer um retrato falado do homem, e foi assim que um suspeito foi identificado, que era Leonard John Fraser, de 48 anos. Leonard Fraser nasceu em Ingham, Queensland, em 1951 e se mudou para Sydney em 1957. Quando apreendido, Leonard era uma pessoa conhecida pela polícia, pois ele havia entrado e saído da prisão por cometer vários tipos de crimes diferentes, que iam de roubo até a violação de mulheres, sendo que nos últimos 20 anos, Leonard havia violado várias mulheres. Ao ser detido pela polícia, foram encontrados diversos vestígios de sangue de Kira no porta-malas de Leonard. Junto, também foi encontrado sangue de uma outra pessoa que não foi identificada. A polícia então o interrogou durante vários dias e 2 semanas depois ele confessou o crime contra a garotinha e levou os investigadores até o local. A polícia também encontrou vários respingos de sangue em um local abandonado que era frequentado por Leonard, o que fez com que eles suspeitassem que ele era um serial killer. Mas ele não confessou nenhum outro crime a não ser o de Kira. Como ele tinha confessado apenas esse crime, em setembro de 2000, Leonard foi julgado e condenado à prisão perpétua por violar Kira e tirar sua vida. Embora ele não tenha confessado, os investigadores tinham fortes suspeitas de que ele era o responsável pelo desaparecimento das outras mulheres, incluindo Natasha Ryan. Então eles passaram a se empenhar para conseguir evidências que comprovassem suas suspeitas. E novamente, a investigação do caso Natasha Ryan foi reaberta e contou com a ajuda de vários voluntários que vasculharam diversas áreas, incluindo também cães farejadores e corpo de bombeiro, custando isso para o Estado, gente, $400 mil, que hoje é muito dinheiro. Naquela época, então, vocês nem imaginam, né? Nesse meio tempo, Leonard, que já estava cumprindo a pena, teria se aberto com um dos colegas de cela e o prisioneiro contou tudo para a polícia sobre alguns detalhes que Leonard havia lhe revelado, inclusive que ele havia feito um mapa mostrando onde estavam os restos mortais de Natasha Ryan. Como Leonard sabia que os outros detentos não viam com bons olhos homens que violavam mulheres, e principalmente menores, ele simplesmente decidiu fazer um acordo com a promotoria e confessou seus crimes em troca de proteção. Leonard Fraser confessou ter violado e tirado a vida de Beverly, Sylvia, Julie e Natasha. Ele deu detalhes sobre como cada crime teria acontecido e dentro do antigo apartamento foram encontradas várias evidências, incluindo 3 rabos de cavalo que não pertenciam a nenhuma dessas vítimas e nunca foram identificadas, mas a polícia acredita que poderia pertencer a outras vítimas que ele simplesmente não mencionou, o que mostrava que o caso era muito maior do que eles imaginavam. Após a confissão, Leonard foi acusado de tirar a vida das 4 mulheres e isso teria sido um alívio para a família de Natasha, pois eles, assim como todas as famílias de desaparecidos, não aguentavam mais a incerteza do que havia acontecido de fato com sua garotinha.
Inclusive, na confissão de Leonard, em 9 de maio de 2001, quase 3 anos após o desaparecimento de Natasha, a família da garota fez uma homenagem póstuma para ela, no dia do seu aniversário de 17 anos. Em 10 de abril de 2003, quase 2 anos após a confissão, Leonard Friesen foi a julgamento pelo homicídio de Beverly Legal, Sylvia Benedict, Julie Turner e Natasha Ryan. Durante esse julgamento, o promotor anunciou que estava muito feliz em anunciar que Leonard Friesen não era o culpado pelo homicídio de Natasha Ryan. Essa notícia pegou a todos de surpresa e abalou a todos que estavam presentes, principalmente os pais de Natasha, que precisaram literalmente serem socorridos, pois para estes o julgamento era um ponto final em toda a dor e sofrimento que eles haviam passado todos aqueles anos. E se Leonard não era o culpado, isso indicava que para eles aquele sofrimento ainda não havia acabado. Mas agora bora saber exatamente o que aconteceu. Acontece que um dia antes do julgamento, o departamento de polícia recebeu um bilhete anônimo que mudaria todo o rumo dessa história. Bilhete esse que dizia, abre aspas, Natasha Ryan está viva e bem, você pode encontrá-la nesse número de telefone, fecha aspas. A pessoa que enviou esse bilhete nunca foi identificada. Mas, no mesmo dia em que eles receberam essa nota, a polícia decidiu rastrear esse telefone e localizaram o endereço, que ficava a menos de 1 quilômetro de onde a família de Natasha morava. E a casa era alugada por nada mais nada menos que Scott Black, o ex-namorado de Natasha. Naquela altura, devido à proporção do caso, os investigadores já haviam montado uma busca e assim eles invadiram a casa de Scott e reviraram todos os cômodos e ao abrirem o guarda-roupas em um canto quase que imperceptível, eles encontraram Natasha Ryan, viva e muito bem. Natasha já tinha 18 anos e faltava apenas um mês para ela completar 19 anos. Ela ficou desaparecida por 4 anos e 8 meses e ao entrar no tribunal, todos ficaram chocados que ela realmente estava viva. Após a descoberta, imediatamente Natasha e Scott foram levados para a delegacia para prestarem depoimentos e foi assim que eles descobriram toda a verdade. Agora, vamos aos detalhes de como tudo aconteceu. Acontece que, de fato, naquela manhã do dia 31 de agosto de 1998, Natasha havia fugido voluntariamente para morar com Scott, o namorado, já que sua mãe era contra o relacionamento e Natasha, como uma garota rebelde, não aceitava viver longe dele. Os dois se mudaram várias vezes ao longo desses 5 anos, gente. E todos os lugares onde eles passaram, os vizinhos pensavam que ele morava sozinho. Natasha e Scott tomavam todas as precauções possíveis para ela não ser vista, mantendo sempre as janelas e portas fechadas, com cortinas, ninguém conseguia nunca olhar para dentro da casa. Sem falar que a Natasha só saía de casa durante as madrugadas para não ser vista por ninguém. Inclusive, ela ia para a praia sempre durante as noites para ela ter um pouco de lazer, né? Mas mesmo assim, eles tinham medo de ser vistos. Sempre que eles se mudavam de casa, eles faziam uma mudança também durante a noite, também para evitar que alguém a identificasse, já que várias pessoas do país haviam procurado por Natasha e o rosto dela realmente era muito conhecido na Austrália. E sempre que alguém ia visitar o Scott, ela se escondia e ficava esperando que a pessoa fosse embora, e ninguém sabia que ela estava lá. Então, não fica muito claro quem denunciou necessariamente a localização da Natasha, embora especula-se que tenha sido algum parente do Scott que tenha descoberto ela durante esse tempo. Durante todos esses anos, eles também não compraram nada, gente, relacionado à higiene feminina para Natasha, nem roupas, nem sapatos, nada. A Natasha, ela aprendeu a fazer todas as coisas dela dentro de casa. Tudo isso para não levantar suspeitas, olha só. E depois de todos esses anos, onde ocorreram algumas mudanças, eles só voltaram para Rockhampton, que é a cidade natal da Natasha, porque o Scott recebeu uma transferência no trabalho que ele não tinha escolha.
Quando o caso saiu na mídia, vindo à tona que ela ainda estava viva e que estava todos esses anos vivendo com o namorado, surgiram vários boatos sobre quais teriam sido os motivos dela ter feito isso. Alguns acreditam que o Scott teria aprisionado a Natasha em casa e que ela era uma espécie de refém dele que adquiriu o síndrome de Estocolmo. Outros especulam que ela havia fugido porque ela estava grávida e não queria contar para os pais, e outros diziam inclusive que ela era uma viciada e por isso teria fugido. Eu sinceramente acredito que era só uma menina de 14 anos, egocêntrica e sem empatia nenhuma com a família dela. Na Austrália, a mídia também intitulou Natasha como a garota do armário, pela forma com que ela foi encontrada, né? E essa foi a capa de todos os jornais e revistas do país. E quando questionados por que eles nunca contaram a verdade, eles disseram que, embora tivessem vontade, eles tinham medo que Scott fosse acusado e condenado por algum crime, principalmente pelo fato de Natasha ser uma menor de idade na época em que ela sumiu. Scott ainda afirmou que das vezes que eles conversaram sobre o assunto de se entregar, Natasha dizia a ele que iria tirar a própria vida caso ele fosse preso. E como ela já tinha tentado outras vezes antes de conhecer Scott, ele temia que ela realmente cumprisse sua promessa e por isso ele nunca procurou a polícia. Uma coisa importante a ser citada aqui é que os dois foram tão bons em esconder o caso que vocês lembram que ela já havia desaparecido algum tempo antes e foi pega junto com Scott. Vocês lembram desse fato? Ele respondeu ao crime em novembro de 1999, sim, um ano após ela estar desaparecida em definitivo. E ele se declarou culpado pelo primeiro desaparecimento, mas afirmou que não sabia onde ela estava naquele momento, tá? Mas agora a gente já sabe que ela estava o tempo todo na casa dele, né? Sem falar que eu não preciso nem citar aqui que o julgamento em que foi revelada a verdade sobre a Natasha foi cancelado e transferido para outra data, que ocorreu em 30 de agosto de 2003. Nesse, a garota compareceu, mesmo diante da vergonha e da tristeza da família dela. Na sessão, a Natasha relatou diante de todos que estavam em choque, né, por vê-la ali, o que o Leonard não tinha nada a ver com o que aconteceu a ela e, na verdade, ela nunca nem tinha visto ele na vida toda dela. Leonard Friesen foi condenada a 3 prisões perpétuas pelos crimes contra Beverly, Sylvia e Julie. Em seu julgamento, o juiz o descreveu como um predador sexual que era um perigo não só para a comunidade, mas também para seus colegas de prisão. Olha só. O caso do casal que conseguiu enganar todo um país ganhou manchetes em todo o mundo e tomou proporções midiáticas. Então, várias revistas e jornais entraram em contato com Natasha para conseguir o direito de exclusividade para assim eles poderem contar a história dela. Natasha assinou com algumas revistas, o que lhe rendeu muito dinheiro. Algumas fontes afirmam que toda a soma teria rendido aproximadamente $1 milhão. Isso naquela época era muito mais dinheiro do que já é hoje. Leonard Friesen, após ficar menos de 7 anos preso, partiu dessa e acredito que para pior, devido a um ataque cardíaco que ocorreu em 1º de janeiro de 2007, enquanto ele estava detido. Com sua atitude egoísta, Natasha não magoou somente a sua família. Não satisfeita das dores que ela causou por anos, ela simplesmente desconsiderando qualquer senso de ética e bom senso, ela começou a comercializar, gente, as entrevistas que ela dava para contar a história dela, a versão dela, né? O povo australiano ficou indignado com essa situação e, sinceramente, eles ficaram com toda razão. Algumas pessoas, inclusive, ficaram tão revoltadas com essa atitude que passaram a exigir que ela, ao menos, cobrisse os custos que o Estado teve durante as investigações pelas buscas dela. Mas é claro que isso não aconteceu, o que eu acho um absurdo, porque eu acho que isso era o mínimo que se deveria fazer. Afinal, o dinheiro de milhares de contribuintes foi rasgado para a procura de uma garota que nunca esteve desaparecida e não passava de uma menina egoísta que não considerou em momento nenhum a dor que estava causando à sua família. Sobre a família da Natasha, todos ficaram em choque, pois eles não imaginavam que ela seria capaz de causar tanto sofrimento como ela havia causado neles durante todos esses anos, imaginando que ela teria tido um fim trágico, né?
Demorou algum tempo, gente, até que a família dela a aceitasse de volta, pois eles estavam muito magoados com tudo que ela havia feito eles passarem, né? O que não é pra menos. Mas, aliás, se isso acontecesse na família de vocês, vocês acham que vocês superariam esse golpe e vocês perdoariam? Eu realmente quero saber a opinião de vocês nos comentários, porque eu tô achando que eu tô muito rancorosa, porque eu não sei se eu conseguiria perdoar. Aliás, na verdade eu falo isso, mas eu acho que na prática é diferente, né, gente? Quando é o nosso familiar, quando é alguém que a gente ama, no final acho que a gente sempre acaba perdoando, pelo menos é o que eu acho. E assim, logo após vir a público, Natasha Ryan e Scott Black enfrentaram acusações criminais por falsa investigação sobre o homicídio de Natasha, né? E em 2005, o Scott ele foi condenado a 3 anos de prisão por perjúrio, mas 2 anos foram suspensos depois que ele se declarou culpado de dizer que mentiu todas as vezes que ele disse que não sabia onde Natasha estava. E ele também foi multado a pagar $3.000 e condenado a pagar $16.000 pelos custos das investigações. E em 2006, Natasha foi considerada culpada de causar uma falsa investigação e foi multada a pagar o valor de $1.000. Pois é. Pois mesmo ela recebendo todos os valores de contrato, gente, de exclusividade, que eram contratos milionários, a juíza decidiu que ela não tinha condições para pagar uma multa realmente que fosse compatível com o gasto que ela causou aos cofres públicos. Gente, vocês percebem aqui que não são só as leis brasileiras que são falhas? A dor que eles causaram, o prejuízo ao erário público de $400.000, e essas são as penas que eles pegam. A verdade é que eles não foram punidos, eles foram premiados, né? Porque eles fizeram rios de dinheiro com essa macabra história que envolveu muito sofrimento de outras pessoas e um grande prejuízo para o Estado. Eu acho que nem no Brasil seria tão vexatório, sinceramente. E se vocês pensam que o casal se abalou com a repercussão negativa que todas as suas ações geraram, vocês estão muito enganados. Em 29 de abril de 2008, Natasha e Scott se casaram com direito a contrato de exclusividade sobre as imagens do casamento e assinaram outros contratos que davam exclusividade para os próximos passos do casal, como a noite de núpcias e a gravidez. Ao todo, Natasha e Scott tiveram 3 filhos e depois que os contratos se encerraram, eles decidiram que ficariam fora da mídia e realmente não há mais informações sobre eles, nem ao menos onde exatamente eles moram no momento. O que se sabe é que ela agora tem uma nova identidade e se chama Tasha Black, e ela teria mudado o nome para tentar chamar menos atenção para sua família. E até as últimas informações que se tem na mídia, Natasha permanece casada com Scott. Resumindo, não adiantou muito mudar o nome, porque a gente descobre. Desculpa, gente, eu realmente precisava fazer esse deboche. O que ninguém esperava é que tempos depois a família Ryan voltaria aos holofotes. Em 2021, Jason Ryan, o meio-irmão de Natasha, foi preso por violência doméstica. Na verdade, Jason havia cometido vários abusos físicos contra sua esposa e filhos entre os anos de 2017 e 2020, e durante seu julgamento ele se declarou culpado de 14 acusações de violência doméstica, mas os advogados afirmaram que essa atitude violenta de Jason era um reflexo dos traumas causados por Natasha quando ela desapareceu. Segundo a defesa de Jason, o caso de sua irmã teria abalado a estrutura da família e ele nunca teve ninguém para o ajudar a lidar com aqueles problemas. E após o tribunal analisar toda a argumentação da defesa, Jason Ryan foi condenado a cumprir apenas uma pena alternativa. E mais uma vez, esse caso beneficiaria mais um criminoso. Todos os criminosos dessa história viveram felizes para sempre, assim como nos contos de fadas. Salvo, é claro, Leonard Freezer. É isso, meus amores, esse foi o fato sinistro de hoje. Eu espero que vocês não estejam tão estressados, porque eu fiquei bastante. Espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei esse caso para vocês. E se vocês ficaram até aqui, vão deixar coraçãozinho hoje, mas é para mim, que passei todo esse estresse para contar essa história para vocês. Porque a Natasha definitivamente não merece. Fica aqui, gente, meu muito obrigada pelo carinho de vocês que ficaram até aqui e até o próximo Fato Sinistro.